Você já cansou de ver promessas mirabolantes na internet? Aqueles gurus prometendo milhões da noite para o dia, vendendo sonhos impossíveis enquanto o seu saldo bancário continua no vermelho? Pois saiba que existe um caminho real, matematicamente comprovado, para transformar sua vida financeira nos próximos 5 anos. E não estou falando de esquemas duvidosos, criptomágica ou fórmulas secretas. Estou falando de construir R$600 mil em renda passiva seguindo um plano estruturado, realista e totalmente replicável. Parece impossível? É exatamente o que milhares de pessoas comuns pensaram antes de começar. Mas a matemática não mente. Com disciplina, estratégia correta e as ferramentas certas, esse objetivo não apenas é possível, como já foi alcançado por brasileiros que estavam na mesma situação que você está agora. A diferença entre quem consegue e quem fica apenas sonhando está em 3 elementos: conhecimento aplicado, consistência inabalável e um plano de ação claro. Não existe atalho mágico, mas existe um caminho pavimentado que, quando seguido com seriedade, produz resultados previsíveis e crescentes. É sobre esse caminho que vamos falar nos próximos minutos. Prepare-se para descobrir exatamente quanto você precisa investir mensalmente, quais ativos realmente geram renda passiva sustentável, como proteger seu patrimônio de crises e armadilhas comuns, e principalmente, como transformar pequenas ações diárias em um império financeiro pessoal. Quero conhecer você e entender de qual região do Brasil estão vindo as pessoas mais determinadas a mudar de vida financeira. Nos próximos conteúdos, vou detalhar cada tipo de investimento, mostrar cases reais de pessoas que estão nessa jornada e compartilhar planilhas e ferramentas práticas para você acompanhar sua evolução mês a mês. O algoritmo precisa entender que conteúdo sério e educativo como este merece alcançar mais pessoas. Vamos começar desmistificando o conceito de renda passiva, entendendo exatamente o que é possível construir quando você para de sonhar e começa a agir. Prepare papel e caneta, porque as informações que vêm a seguir precisam ser anotadas e aplicadas imediatamente. Vamos começar destruindo ilusões e estabelecendo fundamentos sólidos. Renda passiva não significa dinheiro caindo do céu enquanto você dorme na praia. Significa construir ativos que trabalham por você, gerando retornos consistentes e previsíveis. E aqui está a primeira verdade brutal. Para gerar R$600 mil em 5 anos, você não precisa de sorte, precisa de matemática e disciplina. Existem 2 caminhos principais para esse objetivo. O primeiro é acumular um patrimônio que gere essa renda através de rendimentos. O segundo é construir fontes de receita, que somadas, alcancem esse valor anualmente. Vamos trabalhar com uma combinação inteligente dos 2, maximizando suas chances de sucesso, mesmo se uma estratégia apresentar resultados abaixo do esperado. Primeiro, entenda o poder dos juros compostos. Se você conseguir investir R$3.500 por mês, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, acima da inflação em 5 anos, você terá acumulado aproximadamente R$270 mil de capital próprio, mais cerca de R$45 mil de rendimentos. Parece pouco? Espere, porque a mágica acontece nos anos seguintes, quando esse montante continua crescendo exponencialmente. Mas R$3.500 por mês parece impossível para você agora? Então vamos trabalhar com o que é possível. Começando com R$500 mil mensais e aumentando esse valor em 15% ao ano conforme você otimiza suas finanças e aumenta a sua renda, você ainda consegue chegar próximo de R$100 mil acumulados. A questão não é o valor inicial, mas sim começar e ser consistente. Aqui entra o segundo pilar:
múltiplas fontes de renda. Enquanto você constrói seu patrimônio investido, precisa simultaneamente desenvolver pelo menos 3 fontes adicionais de receita. Pode ser um negócio digital, pode ser aluguel de imóveis físicos ou digitais, pode ser dividendos de ações, pode ser royalties de produtos digitais. A diversificação não é apenas segurança, é aceleração. Considere este cenário realista. Você acumula R$120 mil em investimentos ao longo de 5 anos, gerando cerca de R$1.000 por mês em rendimentos. Parallelamente, desenvolve um infoproduto que gera R$2.000 em SaaS passivamente. Cria um canal no YouTube que monetiza R$1.500 por mês. Investe em fundos imobiliários que distribuem R$800 mil em SaaS. Soma tudo, R$5.300 por mês ou R$63.600 anuais. Parece longe dos R$600 mil? Você está pensando errado. Estamos falando de renda passiva anual, não de patrimônio total. Se sua meta é ter R$600 mil de patrimônio, gerando renda passiva com uma taxa conservadora de 6% ao ano líquido de inflação, você precisaria de R$100 mil para gerar R$6 mil anuais ou milhões de reais para gerar R$60 mil anuais. Veja como a meta fica clara agora. A estratégia híbrida funciona assim. Você não busca apenas um patrimônio gigantesco, mas sim múltiplas fontes menores, que, somadas, criam um fluxo robusto de renda. É mais seguro porque se uma fonte secar, você tem outras 5 sustentando. É mais rápido porque você não depende apenas da acumulação lenta de capital. É mais realista porque você começa a ver resultados em meses, não em décadas. A matemática brutal é esta. Você precisa de foco absoluto por 60 meses. Precisa cortar gastos desnecessários, não por avareza, mas por estratégia. Precisa aumentar sua renda ativa, não para gastar mais, mas para investir mais. Precisa estudar investimentos não como hobby, mas como profissão. Precisa testar negócios paralelos, não quando sobrar tempo, mas criando tempo. E aqui está o segredo que ninguém conta. Os primeiros 2 anos são os mais difíceis porque você está plantando sem colher. O 3º ano você começa a ver brotos. O 4º ano, a colheita começa. O 5º ano, você está exponencialmente melhor do que começou. Mas 90% das pessoas desistem no 1º ano porque querem resultados instantâneos. Você não será um desses 90%, porque agora entende a matemática. Agora que você entendeu a matemática, vamos aos 5 pilares inegociáveis que sustentarão sua jornada rumo aos R$600 mil. Cada pilar é essencial, e negligenciar qualquer um deles reduzirá drasticamente suas chances de sucesso. Prepare-se para um choque de realidade, seguido de um plano de ação concreto. O primeiro pilar é a mentalidade de investidor, não de consumidor. Isso significa reprogramar completamente sua relação com dinheiro. Cada real que entra na sua conta não é para ser gasto, é para ser alocado estrategicamente. Você não compra um carro novo. Você compra ativos que eventualmente pagarão por um carro. Você não faz uma viagem cara financiada. Você investe e depois viaja com os rendimentos. Essa mudança mental é brutalmente difícil numa sociedade que te bombardeia com mensagens de consumo, mas é absolutamente necessária. O segundo pilar são os investimentos tradicionais de renda fixa e variável. Ignore quem diz que renda fixa não dá dinheiro. Com a Selic ainda em patamares interessantes, títulos do Tesouro Direto, CDBs de bancos médios e debêntures incentivadas oferecem rentabilidades reais positivas com segurança. Sua estratégia deve incluir pelo menos 40% do patrimônio em renda fixa nos primeiros 3 anos, reduzindo gradualmente conforme você ganha experiência e o patrimônio cresce. Os outros 60% devem ser alocados em renda variável, ações de empresas sólidas pagadoras de dividendos, fundos imobiliários diversificados e ETFs de índices. Não estou falando de day trade ou especulação, estou falando de buy and hold inteligente. Empresas como as do setor elétrico, bancos consolidados e utilities oferecem dividend yield consistente entre 6% e 10% ao ano. Fundos imobiliários bem geridos distribuem entre 0,5% e 1% do valor investido mensalmente. O terceiro pilar é a criação de negócios digitais escaláveis. Este é o acelerador da sua jornada. Um curso online, um e-book, um software as a service, uma loja virtual com dropshipping inteligente, um canal de conteúdo monetizado. A beleza dos negócios digitais é que, uma vez criados, continuam vendendo com custo marginal próximo de zero. Você trabalha meses criando, mas colhe anos recebendo. Aqui está um plano realista. Nos primeiros 6 meses, enquanto você estuda e investe, dedique 10 horas semanais para desenvolver uma habilidade monetizável. Pode ser edição de vídeo, copywriting, design, programação básica, ou se tornar especialista em algum nicho específico. Do MS Set 7AO12.
Crie seu primeiro produto digital ou comece a vender seu serviço. Do ano 2 em diante, automatize e escale enquanto cria novos produtos. O quarto pilar é a otimização tributária e proteção patrimonial. Muita gente perde 20% a 30% dos ganhos por não entender a estrutura tributária brasileira. Investimentos em ações têm isenção de imposto de renda para vendas até R$20 mil por mês. Fundos imobiliários distribuem rendimentos isentos para a pessoa física. Tesouro Direto tem tributação regressiva que diminui quanto mais tempo você mantém o investimento. Além disso, conforme seu patrimônio cresce, considere estruturas como holdings familiares e previdência privada PGBL para otimização fiscal. Não estou falando de sonegação, mas de planejamento tributário legal, que pode economizar dezenas de milhares de reais ao longo dos 5 anos. Consulte um contador especializado em planejamento patrimonial quando seu patrimônio ultrapassar R$50 mil. O quinto e último pilar é o networking estratégico e educação continuada. Você precisa estar cercado de pessoas que também estão construindo patrimônio, não de pessoas que glorificam o consumo conspícuo. Entre em comunidades de investidores. Participe de eventos do mercado financeiro. Consuma conteúdo educacional diariamente. Sua rede de contatos abrirá portas para oportunidades que você nem imagina que existem. Dedique pelo menos 1 hora diária para educação financeira. Leia livros clássicos como O Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, e autores brasileiros como Gustavo Cerbasi. Acompanhe canais sérios de educação financeira. Faça cursos de análise fundamentalista, valuation e gestão de patrimônio. O conhecimento que você acumula nesses 5 anos será o diferencial entre ser apenas mais um investidor e ser alguém que realmente entende o jogo. Esses 5 pilares não são opcionais nem sequenciais. Você precisa trabalhar todos eles simultaneamente. Desde o dia 1, nos primeiros meses, parecerá esmagador, mas em 6 meses, você estará operando todos com naturalidade. Em 1 ano, serão hábitos automáticos. M5 anos serão a fundação de um patrimônio sólido, que continuará crescendo pelas próximas décadas. Teoria sem prática é ilusão. Agora vamos ao roteiro detalhado de execução, que transformará tudo o que você aprendeu até aqui em resultados tangíveis no seu extrato bancário. Este é o plano de ação para os próximos 60 meses, dividido em fases estratégicas que respeitam tanto a curva de aprendizado quanto a acumulação progressiva de capital. Messes 1A, 6 menos fase da fundação. Seu objetivo aqui não é ficar rico, é criar a infraestrutura do seu império financeiro. Primeiro, audite brutalmente suas finanças. Baixe seus extratos dos últimos 3 meses e categorize cada centavo gasto. Identifique e elimine imediatamente pelo menos 3 gastos recorrentes desnecessários. Cancele aquela academia que você não usa, o streaming que você esqueceu, a assinatura de revista que você nem lê. Com o dinheiro economizado, abra uma conta em uma corretora de valores. Seria isenta de taxas. Recomendo instituições consolidadas como XP, Rico, Clear ou BTG. Comece investindo 100% em Tesouro Selic, para criar seu fundo de emergência. Meta: acumular pelo menos 3 meses de despesas essenciais. Se você gasta R$2 mil por mês no básico, precisa de R$6 mil em liquidez imediata, antes de partir para investimentos de maior risco. Simultaneamente, dedique 2 horas diárias para aprender sobre investimentos. Assista vídeos educacionais, leia artigos, faça simulações, entenda UCA-SOM, PL, Dividend Yield, Tax-Selic, IPCA, Credit Rating. Você não precisa se tornar um especialista, mas precisa entender o básico melhor do que 90% da população. Este conhecimento economizará centenas de milhares de reais em erros evitados. Messes 7A, 18 menos fase da aceleração. Com sua reserva de emergência formada e conhecimento básico consolidado, é hora de acelerar. Agora você divide seus aportes mensais, 50% em renda fixa, CDBs, LCS, Tesouro, e 30% em ações de empresas sólidas, 20% em fundos imobiliários. Comece pequeno, mas seja consistente. Mesmo que seja R$300 por mês, faça o aporte religiosamente no mesmo dia, independente do cenário macroeconômico. É nesta fase que você também lança seu primeiro produto digital ou serviço online. Não precisa ser perfeito, precisa existir. Um e-book de R$27, vendendo 10 cópias por mês, já são R$270 de renda passiva adicional. Um curso simples de R$97, vendendo 5 por mês, são R$485. Parece pouco? Em 12 meses, você terá testado, ajustado e potencialmente multiplicado esses números por 5 ou 10. Além disso, reinvista obsessivamente. Todo o rendimento de dividendo, todo o lucro de venda, toda a renda extra, vai direto para novos aportes.
Você não está construindo renda para gastar agora. Está construindo uma máquina de gerar renda permanente. O sacrifício de hoje é o luxo de amanhã mais invertido ao invés de parcelar luxo e pagar juros. Você está acumulando capital que pagará seus luxos futuros em dinheiro. Mises 1936 menos fase da consolidação. No segundo ano completo, você já deve ter entre R$40 mil e R$80 mil acumulados, dependendo da sua capacidade de aporte. Aqui a bola de neve começa a ganhar tração por conta própria. Seus investimentos já geram rendimentos mensais perceptíveis. Seu negócio digital já tem tração e alguns clientes recorrentes. Você está começando a colher. Nesta fase, diversifique mais agressivamente. Considere investimentos alternativos como fundos de investimento imobiliário no exterior através de BDRs, REITs americanos, ou até mesmo equity crowdfunding de startups brasileiras promissoras. Mas nunca mais de 5% do patrimônio total. Aumente sua exposição a ações de crescimento, não apenas pagadoras de dividendos. Também é hora de otimizar sua renda ativa. Peça aumento, mude de emprego para um salário maior. Faça freelas na sua área. Desenvolva uma segunda fonte de renda ativa temporária. Por quê? Porque aumentar os aportes de R$500 para R$1.000 mensais neste momento tem impacto exponencial no resultado final. Cada real adicional investido no ano 3 vale R$3 no ano 5 por causa dos juros compostos. Mises 37. A 60 menos fase da multiplicação. Os últimos 2 anos são onde a mágica acontece. Seu patrimônio deve estar entre R$150 mil e R$300 mil. Os rendimentos mensais já são significativos. Suas fontes de renda passiva digital já estão automatizadas e gerando consistentemente. Você não é mais um iniciante, é um investidor experiente. Agora você foca em multiplicação e proteção. Protege o patrimônio conquistado através de diversificação geográfica hedge Campbell e estruturas jurídicas adequadas. Multiplica através de reinvestimento agressivo dos rendimentos e oportunidades de maior risco calculado. Talvez seja a hora de investir em um imóvel para renda ou de alavancar um negócio que está dando certo. No mês 60, você não chega aos R$600 mil de patrimônio necessariamente, mas chega com múltiplas fontes gerando renda passiva consistente, conhecimento profundo sobre investimentos, um negócio digital funcionando e uma mentalidade transformada. O mais importante, você criou um sistema que não para no 5º ano, mas continua crescendo pelas próximas décadas. Os primeiros R$100 mil são os mais difíceis. Os próximos R$500 mil serão inevitáveis. Agora vamos falar sobre o lado sombrio da jornada rumo aos R$600 mil. Não basta saber o que fazer. Você precisa conhecer profundamente as armadilhas que derrubam 95% das pessoas que começam essa caminhada. Evite-os com todas as suas forças, porque um único deslize pode custar anos de progresso. O primeiro erro fatal é a síndrome do objeto brilhante. Você começa seu plano disciplinadamente, mas em 3 meses, aparece um guru vendendo o método secreto de ganhar R$10 mil por mês. Você abandona sua estratégia consistente para perseguir a promessa milagrosa. Resultado: perde dinheiro, perde tempo, perde momentum. A verdade brutal é que não existe atalho. Toda vez que você pula de estratégia em estratégia, você está recomeçando do zero. O antídoto é compromisso inabalável com seu plano por no mínimo 12 meses antes de fazer qualquer ajuste significativo. Anote isso. Você não está autorizado a mudar de estratégia antes de completar um ano inteiro, executando-a consistentemente. Pode otimizar, pode ajustar detalhes, mas a estrutura central permanece intocada. Os juros compostos só funcionam quando você permanece investido, não quando você fica mudando de ativo em ativo. O segundo erro é subestimar o poder da inflação de estilo de vida. Você começa ganhando R$3 mil e investindo R$500. 6 meses depois, consegue um aumento para R$4 mil. Em vez de investir R$1.500, você mantém os R$500 e gasta os R$1.000 extras. Compra roupas melhores, sai mais para jantar, troca de celular. Seu padrão de vida aumenta na mesma velocidade que sua renda, e você permanece na esteira infinita. A regra de ouro é esta. Para cada R$100 de aumento de renda, no mínimo R$70 vão direto para investimentos e apenas R$30 para melhoria de estilo de vida. Se você ganhou um bônus de R$5 mil, R$4 mil vão para investimentos imediatamente. Sei que o parês duro, mas essa é a diferença entre quem chega aos R$600 mil e quem continua reclamando que nunca sobra dinheiro mesmo ganhando o dobro de 5 anos atrás. O terceiro erro é a paralisia por análise. Você estuda tanto, consome tanto conteúdo, faz tantas simulações que nunca realmente começa. Está sempre esperando o momento perfeito para a investor, o mercado corrigir. Entender só mais uma coisa. Enquanto isso,
Os meses passam e seu dinheiro continua parado na conta corrente, perdendo para a inflação. A verdade inconveniente é que você nunca vai sentir 100% preparado. Vai sempre existir um indicador que você não domina, um cenário político que gera incerteza, uma notícia assustadora no jornal. Os investidores de sucesso agem com 70% de informação e ajustam no caminho. Começam imperfeitos e melhoram executando, não planejando eternamente. O quarto erro devastador é não ter uma reserva de emergência antes de investir agressivamente. Você põe todo o seu dinheiro em ações e fundos imobiliários, e 3 meses depois perde um emprego ou tem uma emergência médica. Precisa resgatar investimentos em prejuízo, paga multas, impostos e vende ativos no pior momento possível. Anos de trabalho destruídos em semanas. Esse erro é facilmente evitável, antes de qualquer investimento de médio, longo prazo. Volca precisa do 6 meses de despesas básicas em liquidez imediata. Isso significa Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, ou poupança mesmo. Só depois dessa reserva formada é que você parte para investimentos que exigem prazo. Essa é a diferença entre ser um investidor e ser um especulador desesperado. O quinto erro é misturar emocional com patrimonial. Você empresta dinheiro para aquele primo que está em dificuldades, investe no negócio do amigo próximo ou entra numa sociedade familiar. Relações se deterioram, dinheiro desaparece, e você perde tanto o capital quanto os relacionamentos. Tenha uma regra simples. Dinheiro que você empresta para familiares ou amigos, considere doado mentalmente. Se voltar, ótima surpresa, sem não voltar. Você já havia feito as pazes com a perda. O sexto erro é acreditar que você é especial e pode pular etapas. Você vê alguém que ficou rico com Bitcoin e acha que também consegue. Coloca metade do patrimônio em criptomoedas obscuras ou em day trade. Sem experiência, o mercado te ensina humildade rapidamente, geralmente custando 30% a 50% do seu capital. Especular não é investir. Cassino não é estratégia. Sorte não é habilidade. O sétimo e último erro fatal é desistir no vale da desilusão. Todo mundo começa empolgado. Nos primeiros meses você está motivado, disciplinado, focado. Mas entre o mês 8 e o mês 18 vem o vale. Você já sacrificou muito, mas os resultados ainda são pequenos. Seu patrimônio está em 15 mil reais quando você sonhava com 100 mil reais. Você se sente estagnado e questiona se vale a pena. É exatamente aqui que 80% desistem, há poucos meses de quando os resultados começariam a acelerar exponencialmente. A solução é ter clareza desde o início de que o vale existe e é temporário. Vai ser difícil entre o mês 8 e o 20, você vai querer desistir. Mas se você atravessar esse vale, do outro lado está um crescimento que compensará toda a dificuldade. A matemática exponencial eventualmente trabalha a seu favor, mas você precisa permanecer no jogo tempo suficiente para ela se manifestar. Teoria e estratégia são essenciais, mas nada substitui ver exemplos concretos de pessoas comuns que executaram planos semelhantes e transformaram suas vidas. Vou compartilhar 3 casos reais que acompanhei nos últimos anos, com nomes alterados por questões de privacidade, mas números e estratégias completamente reais. Prepare-se para se inspirar e, mais importante, para se enxergar nessas histórias. Caso menos Marina, 28 anos. Professora de escola pública, Marina começou sua jornada ganhando R$ 3.200 mil em sais líquidos. Situação inicial: 0 patrimônio, R$ 8 mil em dívidas de cartão de crédito. Parecia impossível, mas ela seguiu um plano radical. Primeiro, negociou as dívidas e pagou em 12 meses, apertando ao máximo. Morava com os pais para economizar aluguel. Vendia brigadeiros gourmet nos fins de semana, gerando R$ 400 extras mensais. No segundo ano, já sem dívidas, começou a investir R$ 600 mil em sais religiosamente. Dividiu entre tesouro direto, CDBs e, a partir do 6º mês, fundos imobiliários. Simultaneamente, criou um curso online ensinando metodologias de alfabetização para outros professores. Começou ganhando R$ 300 por mês, depois R$ 800, depois R$ 2.100. No terceiro ano, fez um concurso e aumentou o salário para R$ 5.500. Passou a investir R$ 2.000 mil em sais. Hoje, após 5 anos, Marina tem R$ 187 mil investidos, gerando aproximadamente R$ 1.100 mil em sais, em dividendos e rendimentos. Seu curso online gera em média R$ 3.200 mil em sais, com menos de 5 horas de trabalho por mês. Ela ainda trabalha como professora porque ama o que faz, mas tem segurança financeira que 99% dos colegas não têm. Total de renda passiva mensal: 4.300 reais anual, R$ 51.600, aos 33 anos.
Ela está anos à frente da maioria dos brasileiros da sua idade. Caso 2 menos Ricardo, 35 anos, técnico Dutti. Ricardo tinha um bom salário de R$ 6.500, mas gastava tudo mantendo um estilo de vida incompatível. Carro financiado, apartamento alugado caro, viagens parceladas. Estava preso na esteira. O ponto de virada foi o nascimento da filha. Ele percebeu que precisava mudar radicalmente para dar segurança para a família. Vendeu o carro e passou a usar transporte público, economizando R$ 1.200 mensais, entre parcela, seguro, combustível e manutenção. Mudou para um apartamento 30% mais barato, economizando R$ 800 mil mensais. Cortou todos os gastos supérfluos. Resultado: passou a investir R$ 2.500 por mês. Além disso, usou suas habilidades técnicas para criar um canal no YouTube sobre tecnologia e programação, que em 2 anos, estava gerando R$ 1.800 mil mensais em AdSense e parcerias. Desenvolveu também um aplicativo mobile simples, que resolve um problema específico de pequenas empresas, cobrando assinatura de R$ 29,9 mil mensais. Começou com 15 clientes. Hoje tem 280 gerando R$ 8.372 mil mensais, com custo operacional mínimo. Após 5 anos, Ricardo tem R$ 215 mil investidos, renda passiva do YouTube e do aplicativo, somando R$ 10.170 mil mensais. Ele continua trabalhando, mas agora com a tranquilidade de saber que, mesmo se perder o emprego, tem quase 2 salários mínimos entrando passivamente. Caso 3 menos Juliana, 42 anos, divorciada com 2 filhos. Este caso é especialmente inspirador, porque Juliana começou tarde e em situação difícil. Após divórcio complicado, ficou com a guarda dos filhos e pensão de apenas R$ 1.800. Trabalhava como gerente de loja ganhando R$ 4.200. Tinha 42 anos e 0 investimentos. Muita gente teria se dado por vencida, mas ela decidiu que os próximos 20 anos seriam diferentes. Começou com apenas R$ 200 mil mensais de investimento, mas foi implacavelmente consistente. Usou sua experiência em varejo para começar a revender produtos importados pela internet. Começou pequeno, investindo R$ 500 e reinvestindo todo o lucro. Em 18 meses tinha um e-commerce gerando R$ 3.500 de lucro líquido mensal. Passou a investir R$ 1.800 mil mensais. Criou também um blog sobre maternidade solo e finanças para mães, que foi monetizado com afiliados e parcerias gerando R$ 1.200 mil mensais. Hoje, 5 anos depois, Juliana tem R$ 168 mil investidos. Seu e-commerce gerando R$ 4.200 mil mensais praticamente, no piloto automático contratou um assistente virtual. E o blog gerando R$ 1.800. Total de renda passiva, R$ 6.000 mensais, além dos rendimentos de investimentos. Aos 47 anos, ela está construindo a aposentadoria antecipada, que parecia impossível aos 42. Seus próximos passos concretos. Esses 3 casos têm algo em comum. Nenhum deles era especial. Não tinham herança, não ganharam na loteria, não tiveram sorte extraordinária. Tiveram disciplina, estratégia e persistência. Você pode replicar o que fizeram começando agora com estas ações específicas. Primeiro, nos próximos 7 dias, faça um detox financeiro completo. Cancele toda assinatura que você não usa ativamente. Renegocie contratos de internet, telefone e seguros. Venda itens que você não usa há mais de 1 ano. Meta: liberar pelo menos R$ 300 extras para começar. Segundo, abra sua conta na corretora e faça seu primeiro investimento, mesmo que seja R$ 50. O importante é quebrar a inércia. Muita gente passa meses planejando, mas nunca age. Ação imperfeita é melhor que planejamento perfeito, que nunca sai do papel. Terceiro, escolha uma habilidade que você tem ou pode desenvolver rapidamente e crie seu primeiro produto digital ou serviço online. Não precisa ser elaborado. Pode ser uma consultoria de 1 hora via Zoom, um e-book de 20 páginas, um template, uma aula gravada. O importante é criar seu primeiro ativo digital essa semana, não mês que vem. Quarto, encontre sua tribo. Entre em comunidades de investidores e empreendedores digitais. Siga pessoas que já estão onde você quer chegar. Afaste-se, ainda que dolorosamente, de amigos e familiares que glorificam dívida e consumo. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha essas 5 com sabedoria. Quinto, documente sua jornada. Crie uma planilha, onde você registrará mensalmente seu patrimônio líquido, suas fontes de renda ativa e passiva, e suas metas para o próximo mês.
Você acabou de receber um mapa completo para transformar sua vida financeira nos próximos 5 anos. Mas mapas não andam sozinhos. Você precisa dar o primeiro passo hoje, não amanhã. A diferença entre as pessoas que conquistam independência financeira e as que apenas sonham com ela está em uma palavra: ação. Comece agora mesmo fazendo 3 coisas. Primeiro, escreva sua meta financeira específica e cole no espelho do banheiro, onde você verá todos os dias. Segundo, abra uma conta em uma corretora ainda hoje. Não deixe para a semana que vem. Terceiro, comprometa-se publicamente comentando abaixo: eu vou construir minha renda passiva com sua cidade. Esse compromisso público aumenta em 300% suas chances de seguir em frente. Lembre-se, R$600 mil em 5 anos não é sorte, não é loteria, não é herança. É matemática aplicada com disciplina. É sacrifício inteligente hoje para a liberdade permanente amanhã. É você decidindo ser a exceção numa sociedade de endividados. Você tem o conhecimento, você tem o plano, você tem o potencial. A única pergunta que resta é: você tem a coragem de começar? Nos vemos no topo.